Sabe, existe uma profecia de Jesus, com quase 2000 anos, que parece que já expirou. E isso, claro, tem deixado estudiosos intrigados por séculos. Mas e se a resposta para esse mistério todo não estiver na data, mas na maneira como a gente lê o texto? Pois é, aqui está o coração de tudo. Não passará esta geração. Essas poucas palavras geraram um debate gigantesco. Será que Jesus estava se referindo à geração dele, do primeiro século? Se for isso, como é que pode? Bom, o mundo não acabou naquela época, né? Isso levou muita gente a pensar: então a profecia falhou. Mas existe uma outra forma de ver isso, uma interpretação que sugere que talvez a mensagem tenha sido apenas mal compreendida, porque ela reorganiza toda a estrutura do capítulo. Ok, vou mergulhar nisso. A interpretação principal diz que Lucas 21 não é uma profecia linear, sabe? Uma coisa depois da outra. Pelo contrário, seriam duas linhas do tempo que correm juntas, entrelaçadas. Uma para o pessoal daquela época e outra para um futuro bem distante. Olha só como os eventos se separam aqui. A teoria é que Jesus estava falando ao mesmo tempo sobre duas coisas: a destruição de Jerusalém, que estava para acontecer logo, e, em paralelo, os grandes sinais cósmicos do fim dos tempos. Vamos ver como isso se desenrola. Primeiro, vamos focar nessa linha do tempo A. Aqui, segundo essa interpretação, se cumpriu direitinho naquela geração do primeiro século, exatamente como Jesus teria previsto. Jesus deu 3 sinais bem específicos para seus seguidores ficarem de olho. E não eram sinais vagos, não. Eram eventos concretos que aconteceram um pouco antes da destruição da cidade pelos romanos. E isso aqui não é só uma questão de interpretação teológica, não. Fontes históricas, como os escritos de Flávio Joséfo e de Eusébio de Cesareia, documentaram esses acontecimentos. E eles batem exatamente com o que foi previsto. E um exemplo claro disso é o seguinte: o historiador Eusébio registrou que os cristãos entenderam os sinais. Quando eles viram os exércitos romanos se aproximando, eles simplesmente fugiram de Jerusalém. Escaparam da destruição. Ou seja, a profecia funcionou como um aviso, que literalmente salvou vidas. Agora vamos para a segunda linha do tempo. Aqui, a gente está falando de eventos numa escala muito, mas muito maior. Não são mais acontecimentos locais lá na Judéia, mas de natureza global e até cósmica. Percebe como a natureza dessas profecias é completamente diferente? Não é mais sobre exércitos cercando uma cidade. É sobre eventos que afetam o universo inteiro e que culminam no retorno do Filho do Homem. Então, vamos ao ponto crucial. Como é que essa ideia de duas linhas do tempo resolve o quebra-cabeça da frase "esta geração"? É bem aqui que as duas partes da profecia se juntam para fazer a declaração de Jesus ter sentido. De acordo com essa visão, quando Jesus disse "esta geração", ele estava falando diretamente com quem estava ouvindo ele ali, naquele momento. E, de fato, aquela geração viu a perseguição, a traição e a destruição de Jerusalém. Para eles, a profecia se cumpriu ao pé da letra. Mas e a segunda linha do tempo, a do futuro? Para essa, Jesus deu outra pista, um símbolo para a gente observar: a figueira, que no contexto bíblico é uma representação da nação de Israel. A interpretação é a seguinte: a figueira secou, simbolicamente, com a dispersão de Israel pelo mundo. Só que, em 1948, com a refundação do Estado de Israel, ela voltou a brotar folhas. E folhas são um sinal de vida, certo? Mas ainda não são frutos. E isso então teria iniciado um novo relógio profético. E quanto tempo duraria essa geração final? Bem, o Salmo 90 descreve a duração da vida humana como sendo de 70 a 80 anos. Isso sugere que um período profético importante pode ter começado a contar a partir de 1948. Então, a conclusão dessa análise toda é que a profecia não falhou de jeito nenhum. Ela teve um duplo cumprimento. Uma parte para a geração dos apóstolos e outra para a geração que veria figueira, ou seja, Israel, brotar de novo. Isso tudo nos deixa com uma grande pergunta, né? Se essa interpretação estiver correta e a profecia realmente se desenrola ao longo da história, em que parte dela nós estamos vivendo agora? A resposta, talvez, esteja nos sinais que estão ao nosso redor.